Fala, vaso! Fala, vaso, fala, vaso! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Vaso! Nós estamos na nossa série Escolhas e hoje nós estamos no terceiro episódio para falar sobre a família de Jacó. A Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus disse ao homem: deixará, portanto, o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No livro do Êxodo, a Bíblia conta que Deus prometeu a Abraão uma descendência. Deus disse que faria de Abraão, dele sairia uma grande nação. Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que a maldição ela vem sobre a família que desobedece ao Senhor. Em Salmo 68, traz uma palavra confortante sobre a família, que diz assim: o Senhor é o pai dos órfãos. Em Provérbios capítulo 4, diz que os pais devem corrigir os filhos, e os filhos precisam aprender com a correção dos pais. Em Salmo 128, mostra a mulher como uma videira frutífera que traz alegria para o lar. Jacó vai em busca de uma família. É interessante observar que antes do casamento, Jacó não tinha nada. Ele era totalmente desprovido de tudo. Mas depois que Jacó ele constitui família, passa o aperto do começo. Mas a prosperidade de Deus veio chegando na vida de Jacó de acordo com a sua descendência. Deus prosperou a vida de Jacó grandemente quando ele decidiu instituir família. A primeira coisa que nós aprendemos hoje sobre família, aprendemos com o nosso irmão Jacó, o que é modelagem. Jacó, quando chega naquela terra distante, a Bíblia conta que ele viu os pastores trabalhando e ali ele se modelou na forma de trabalhar. Ele tentou retirar a pedra do poço, mas a Bíblia conta que ele revolvia, quer dizer, mexia para um lado, mexia para o outro, mas não tinha resultado nenhum. Quando a gente tenta aprender alguma coisa e quer aprender de uma forma rápida, o caminho mais rápido é a modelagem. Quando uma criança está aprendendo a falar, você pega aquela criancinha no colo e mostra para ela um cachorrinho. E quando ela vê o cachorrinho, você fala assim, au, au. E o neném fala au, au. Ele olha para o cachorrinho e fala au, au. No outro dia você pega essa criança e leva em um outro lugar e tem um cachorrão grandão. E você mostra para a criança assim, olha ali. Ela vê aquele animal e fala au, au. Porque ela aprendeu através da modelagem. Ela viu que era o cachorro, o padrão do cachorro. Viu um cachorro grandão e através da modelagem ela falou au, au. Então, quando a gente vai constituir família, precisamos modelar a nossa família em família de sucesso. Nunca modele a sua família numa família de fracasso. Se você quiser uma família de sucesso, modele, pratique a modelagem, mas em modelos de família de sucesso. Uma família unida vai muito mais longe, muito mais rápido. Casais que se respeitam têm filhos fortes. Marido que teme ao Senhor tem mulher cheia de unção, de alegria e filhos na presença de Deus. A esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. E os filhos que respeitam os pais têm longevidade. Em segundo lugar, temos que aprender como valorizar o nosso trabalho. Jacó chegou naquele lugar, ele se modelou, mas Jacó não valorizou o seu trabalho. Jacó trabalhou um mês inteiro para Labão sem conversar de salário. Não faça isso. Sempre combine o seu salário antes de começar a executar um serviço. Se você não estipular o quanto você quer ganhar, alguém o fará por você. Ninguém chega numa sorveteria e fala assim, me dá um sorvete. Aí a pessoa pergunta qual sabor? O que você quiser. Aí a pessoa pega um sabor que você não gosta. Você não vai querer aquele sorvete. Então nunca deixe ninguém determinar seu salário. Declare qual será o seu salário. Jacó não fez isso. O merecimento de Jacó era tão baixo
que ele não determinou o salário. E depois, quando quis a moça, Raquel, que era a moça dos sonhos de Jacó, ele não fez uma conversa, não teve uma conversa de uma forma correta com seu tio Labão. Jacó deveria ter procurado saber quanto era o dote. Jacó deveria procurar saber o que tinha que fazer para ter exatamente Raquel. No entanto, Jacó não determinou o salário, Jacó não procurou saber quanto era o dote e depois ele teve problemas sérios. Para evitar problemas, nunca deixe alguém determinar o seu salário. Nunca entre no negócio sem procurar saber como ele realmente funciona. Procure esclarecer os termos de um contrato, no contrato, não de boca a boca, mas de contrato. O desespero de Jacó para ter Raquel rapidamente foi tão grande e ele caiu na astúcia de Labão. Labão viu que o merecimento de Jacó, o nível de merecimento de Jacó era muito pequeno. E Jacó precipitado ali, querendo chegar, como se diz, rapidamente, como diz o ditado, o apressado come cru, querendo chegar rapidamente na decisão, no que ele queria, que Labão, o seu tio Labão, sagaz, veio e se aproveitou da ingenuidade de Jacó. E Jacó trabalhou 14 anos para ter a esposa que ele queria. Vamos tomar cuidado, né, gente? Falando em cuidado, em terceiro lugar na ministração de hoje, eu quero te incentivar a ter cuidado com os enganadores. Enganadores dão até 14 anos de prejuízo na pessoa. Observe em Gênesis que Jacó tomou um prejuízo de 14 anos com seu tio Labão, porque Labão era um enganador. Jacó, no dia do casamento, na semana do casamento, empolgado toda a vida. O tio dele falou: vamos fazer um festão, que casamento chegou, Jacó, meu sobrinho querido, e tal. Pra quem não sabe, a festa antigamente durava 7 dias de comida, de bebida. Imagina o tanto que Jacó bebeu. Como assim, pastor? Tem isso na Bíblia? Não, eu não achei isso escrito na Bíblia dessa forma. Mas para Jacó entrar dentro de uma tenda e não saber nem que mulher que estava lá dentro, Jacó provavelmente estava totalmente fora de si. E o que tinha na época para isso era o vinho. É interessante notar e também para a gente ficar esperto, né, pessoal? É interessante que sempre o inimigo ele vem com uma distração que parece ser um benefício. Você vai comprar um carro lá naquela agência e o vendedor te enche de prosa, te enrola e tenta te desviar. Depois, quando comprou o carro, tá lá a bomba na mão. Então, tome cuidado com as distrações. Labão preparou tudo, a festa, tudo o que parecia benefício para Jacó. Festinha, comes e bebes, mas no final era para passar a perna em Jacó. Fique de olho aberto com os benefícios que são oferecidos. Você sabia que os enganadores têm armas? Quais são as armas dos enganadores? A Bíblia conta que Labão usou uma arma de conhecer a história de Jacó. A primeira arma que Labão usou foi conhecer a história de Jacó. Quantas pessoas chegam e vai contando tudo para todo mundo, para qualquer pessoa? Aí a pessoa fica de orelha em pé na sua história, capita tudo que você está falando e na hora certa vai usar a sua própria história para te derrubar. E Labão fez isso com Jacó. A segunda arma que Labão usou é sondar qual o salário de Jacó, qual o salário que Jacó queria. Então Labão ele tentou fazer de uma certa forma com Jacó, que Jacó dissesse o salário, mas o certo era Jacó procurar saber quanto era o salário dele. Como não procurou, Labão veio e passou a perna em Jacó. Fique esperto com isso, essa segunda arma. Terceira arma que Labão usou contra Jacó foi a arma da distração. Labão conversou, arrendou Jacó naquela conversa fiada e conduziu Jacó no engano. Jacó caiu certinho e nós não podemos cair. Quando chegou o dia do casamento, fez a festinha, Jacó já
bebeu todas lá, comeu tudo, entrou para dentro da tenda, não sabia nada que estava acontecendo. No outro dia, quando acordou, o que você fez comigo, Labão? E Labão falou com ele: olha, aqui na nossa terra a gente não dá a mais nova antes de entregar a mais velha. Trabalhe mais 7 anos e terás a mais nova. Que sacrifício, que dificuldade. Olha o que acontece quando nós não tomamos cuidado com as armas dos enganadores. Mas independente de tudo isso, mesmo que você tenha caído em alguma dessas armadilhas dos enganadores, Deus é poderoso para fazer você vencer toda a adversidade. Jacó venceu essas adversidades. Você também, se porventura caiu, pode vencer. E você que não caiu, olho aberto, fique ligado na palavra de Deus, vaso de bênção. Quarto ponto da ministração: os primeiros problemas familiares de Jacó. Todo mundo sabe que ter uma família é algo muito difícil. Cuidar de uma família, de uma esposa e de um filho ou 2 já é uma coisa complicada e difícil. Exige muita atenção, exige tempo, exige investimento financeiro. Agora Jacó estava com 2 famílias, porque tinha casado com Leia e também casado com Raquel. Agora imagina quantas pessoas entram em caminhos que não são bons. Jacó, por querer viver esse amor com Raquel, ele entra no seu segundo casamento e ali ele começa a ter vários problemas familiares com Raquel, com Leia, futuramente com os filhos e outros problemas mais. A primeira esposa, Leia, teve o primeiro filho chamado Rúben. Com Rúben ela disse: certamente o meu esposo vai dar atenção para mim, o Senhor Deus atendeu a minha aflição. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E nós aprendemos a primeira lição com essa esposa Leia. A primeira lição de Leia. Leia dependia de fatores externos para alcançar a felicidade. E isso é um problema muito grave. Quando eu dependo de um fator externo para trazer para mim a felicidade, pode acontecer que esse fator externo não traga aquilo que eu espero e aí eu não alcance a alegria que preciso ter. É importante ter alegria aqui dentro, ter Jesus aqui dentro para ter alegria no coração, uma alegria interna. Leia pensou que o seu filho, esse filho Rúben, poderia dar segurança para casamento, mas filho não traz segurança para casamento. Uma pessoa insegura vive se apegando a vários fatores para que esses fatores externos tragam a segurança para ela. Mas a verdade é que Jesus é a segurança. Se a nossa vida está firmada na rocha e a rocha está aqui dentro, eu tenho segurança. O segundo filho de Leia recebeu o nome de Simeão. Simeão significa o Senhor tem ouvido. Na verdade, Leia recebeu um novo filho, mas Jacó ainda não amava Leia, não dava atenção para Leia. O terceiro filho que Deus deu a Leia se chamava Levi. Levi quer dizer aquele que conecta ou liga a esposa no esposo ou o esposo na esposa. Leia recebeu esse filho, mas Levi também não foi capaz de conectar Jacó a Leia, não foi capaz de conectar Leia a Jacó. O quarto filho de Leia se chamou Judá. Judá significa louvor. E apesar de Raquel ser a mulher amada e Leia desprezada, da descendência de Judá levantou o leão da tribo de Judá. Então, a maior bênção que já houve nesse mundo não veio de uma mulher amada, mas veio de uma mulher desprezada. Talvez você pode dizer: pastor, eu me sinto desprezada, ou pastor, eu me sinto desprezado em tantos aspectos. Mas a verdade é que Deus usa das pessoas desprezadas para levantar grandes coisas. Assim foi na vida de Leia. Deus deu para Leia Judá, e de Judá veio o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor e Salvador. A melhor parte da história bíblica não veio de uma mulher amada, mas veio de uma mulher rejeitada. Seja o que você está vivendo, o Senhor pode superabundar a graça dele em sua vida em qualquer área. Em Isaías 53, do 3 ao 5, vamos ver o que fala a palavra de Deus. Era desprezado
e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa passagem bíblica está dando um arremesso à pessoa de Jesus. Jesus também, o nosso Salvador, Jesus também foi extremamente desprezado, mas nem por isso ele deixou de ser extremamente útil na nossa vida e continuará sendo para sempre útil em nossa vida. Não quer dizer que uma pessoa desprezada não seja útil. Jesus foi desprezado, mas é extremamente útil. Se você é uma pessoa que foi desprezada, saiba que você também é uma pessoa útil para alguém. Jesus foi desprezado, mas é útil para mim e para você. E mesmo que você que está ouvindo esse vídeo agora, ou escutando esse áudio aí, você que pode se achar, eu fui desprezado, pastor Moisés, mas você tem utilidade para alguém. Alguém te acha muito útil. Talvez é você que não sabe. Davi também foi desprezado grandemente. Quem era Davi? Um filho bastardo, rejeitado pela família. Profeta veio na casa, o pai nem manda chamar Davi. E Davi, ele diz aqui no Salmo 113, versículo de número 7, ele diz o seguinte: que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes da terra, sim, com os príncipes do seu povo. Então Davi, quando fala que Davi estava sentado no meio do monturo, o monturo é lixo. O filho bastardo era responsável por retirar o lixo da residência. E aqui nessa passagem a gente vê Davi falando: olha, o Senhor me tirou lá do meio do lixo, de um filho bastardo, para me fazer assentar entre os príncipes da terra. Olha, gente, Davi foi considerado e ainda é considerado o melhor rei que Israel já teve em toda a história. Davi era simplesmente desprezado, filho bastardo, rejeitado pelos irmãos. No entanto, Deus pegou ele de toda aquela situação de desprezo, de abandono, levantou Davi e colocou ele para sentar entre os príncipes do povo, quer dizer, rei de Israel. Se Deus pôde fazer isso na vida de Davi, ele pode também fazer em tua vida. Davi foi um rei tão legal, gente, que ele procurou ali no seu reinado se tinha algum descendente do seu parceiro, seu amigo, seu irmão de alma, Jonatas, se tinha algum descendente que ele pudesse honrar. Acharam-se Mefibosete, um menino que foi aleijado, que eu vou deixar para contar a história dele em outro vídeo, mas a Bíblia diz que Davi falou: pegue e traga esse homem para o meu palácio, porque ele vai assentar na minha mesa e comer pão comigo. Então Davi sabia muito bem como era a situação de quem estava lá na pior. E aquele que passou por essa situação é a pessoa que tem a capacidade, o dom, o poder de Deus, a autoridade para pegar uma pessoa lá de baixo e levantar. Se hoje você está, como se diz, a pessoa lá de baixo, caído, Deus quer te levantar para que você fique numa posição a qual possa ajudar aquela pessoa que precisa se levantar. Observamos aqui nessa palavra que Deus levantou pessoas desprezadas. Deus atendeu para essas pessoas. Agora, não importa como você começou a sua vida, Jacó começou lá na pior, sem ter nada, e veio progredindo, teve o seu casamento, constituiu família, passou dificuldades, aprendeu no meio do caminho, foi constituindo a sua vida, construindo coisas, e assim também pode ser a tua vida. Deus pode te levantar. Não tenha medo de constituir família, porque à medida que você assume o compromisso com Deus, o Deus da família, Ele te abençoa, te prospera nessa terra. É Deus que concede oportunidade ao homem que não tem família morar em família.
O alto preço pago na cruz pelo nosso irmão mais velho, Senhor Jesus, esse preço pago pelo o nosso irmão mais velho, traz para a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a salvação e nos livra de todo pecado, nos livra do jugo de todo pecado. E às vezes você pode estar escutando essa mensagem falando: pastor, eu não tenho pai, não tenho mãe, nem conheço, nem sei quem foi meu pai e minha mãe. A Bíblia diz assim que o Senhor Deus, Ele é o teu pai. Ele é o teu pai, Ele cuida de você, Ele é o pai dos órfãos. Você pode agradecer a Ele por isso? E também é importante notar que a Bíblia fala pra gente aqui que o Senhor é que faz o solitário habitar em família. O solitário pode também ter família porque o Senhor o faz habitar em família. O Senhor nos dá a possibilidade de ter a ferramenta da generalização, da modelagem, para que possamos crescer como pessoas, para que possamos constituir família, crescer na face da terra e ter uma descendência bonita e próspera, em o nome de Jesus. O Senhor quer que você tenha um nível de merecimento muito maior. Quando o seu nível de merecimento é muito baixo, a negligência vai ditar o teu resultado, o teu salário, aquilo que você pode fazer, conquistar ou ganhar. Tenha sempre um nível de merecimento alto para que a sua vida seja abençoada e a tua família também seja abençoada. O Senhor nos alerta sobre os enganadores. E precisamos abrir os nossos olhos com os Labãos que estão espalhados aí nessa vida, para que eles não venham tirar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, o sustento que o Senhor trouxe. Não podemos ser negligentes e deixar esse tipo de pessoa roubar a bênção de Deus, a bênção que foi preparada para a nossa casa, para a nossa família. Cuide e preserve das coisas que Deus deu para ti e das coisas que Deus deu para a tua família. E para finalizar, a palavra nos mostra que o Senhor sempre usou pessoas desprezadas, pessoas que não tinham famílias, pessoas que não tinham ninguém por elas, abençoou essas pessoas puderam constituir família e prosperar em toda a terra. Quando se fala em família, fala-se em prosperidade. Quando a pessoa é solteira, ela alcança um nível, mas quando se casa, a prosperidade alcança níveis mais altos. Então, nunca tenha medo de constituir família. Vai em frente, campeão. Vai em frente, campeã, porque Deus tem muita bênção separada para você. Valeu, vaso! Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Continue curtindo aqui o nosso vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Se inscreva no canal. Ative aí o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos ajude a crescer mais e mais. E também comente aqui embaixo, né, gente? Comente aqui no vídeo o que Deus falou com você, o que tocou em teu coração, o que foi forte. Comenta aqui embaixo, conte o seu testemunho aqui pra gente. E quem sabe um dia esse testemunho forte não pode aparecer aqui também no nosso canal, hein? Deus te abençoe, vaso de bênção e até a próxima! Fala, vaso!